Fala, criadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatória. Eu sou o Roger. E eu sou o Marcão. Aí está começando mais um Cria Steps. Isso aí. Esse quadro a gente dá algumas dicas, faz uns passo a passos, né? Para te ajudar a desenvolver melhor as suas histórias e os seus personagens. E hoje nós vamos ensinar, né, passar um passo a passo de como criar grandes finais. Bom, antes de a gente já entrar nessa de grandes finais, é bom só passar um pouco para a galera aí que para chegar no final você tem que ter uma história inteira bem construída. Né? Então não adianta você focar no que a gente vai falar aqui hoje, em um grande final, se você não fez tudo o que é necessário para chegar nesse momento que é o desfecho da sua história. Tem já um vídeo aí no canal. Se eu não me engano, o Marcão fez falando sobre o Everest, a montanha. Né? Isso, a sua história é a montanha. É muito legal, eu faço uma analogia de como a nossa história é uma escalada para o Everest, nada mais do que isso. Isso aí. Então, basicamente, só para dar aquele resumão, a galera, quando for construir a história, tem que ter os momentos, pontos positivos e negativos. Isso, exatamente. Né? Aí eu queria até falar um ponto, isso é muito forte, é que a gente está falando de final, né, hoje em dia. A sua história, seja ela qual for, ela é sobre o final. Pensa sobre isso. O público ele vai consumir a tua obra, seja ela qual for, para chegar no final. Ele quer se surpreender com o final. Todo mundo quer. E por mais que você às vezes menospreze, não é que menospreze, mas às vezes a gente começa a querer, óbvio, construir tudo e às vezes não pensa propriamente tanto quanto deveria no final. Eu digo para vocês que eu diria que é a parte mais fundamental da história, é o clímax, é você chegar no final, onde vai estar expresso toda a mensagem que você quer passar no que você está contando, seja qual obra for, seja qual gênero for, independente do gênero que você está construindo, a tua história é sobre o final, o teu público vai te acompanhar para saber como acontece, o que vai acontecer no final, entendeu? Isso aí. Você construir um mundo que você consiga surpreender todas as teorias dos fãs que você tem, seja uma HQ, um conto, um cinema, seja o que for, um curta, você surpreender no final é a parada mais difícil e a parada mais forte se você conseguir fazer isso bem feito. E é o que vai fazer o público gostar da tua história, isso sem dúvida nenhuma. Porque quando o público fala, cara, eu assisti essa história aqui e não gostei do final. Exemplos clássicos, Game of Thrones, a maioria detestou o final. E isso tem vários aspectos, porque os livros não foram escritos ainda, e então os roteiristas tiveram que criar mais ou menos na cabeça deles sem ter um fundamento prévio do livro, da literatura. Então acabou ficando muito difuso. Mas o que aconteceu ali no final? Primeiro, você surpreendeu todo mundo fazendo a pior maneira de encerrar uma série. Não vou dar spoiler para quem não viu, mas você mudou os personagens de uma maneira que você não apresentou eles antes. Então você mudou a característica de que todo mundo já tinha em si, familiarizado com os personagens, e essa mudança foi totalmente negativa porque ninguém esperava esse tipo de mudança, porque não foi apresentado isso ainda. Então você quebrou tudo que você estava passando de mensagem com a tua série, criando um final péssimo, um final muito mal estruturado. Então o final é sobre o que é que você está contando, é sobre a sua mensagem. Então é muito importante a gente pensar, investir tempo muito bem sobre qual é a mensagem que a gente quer passar, e aí você já vai ter uma clareza sobre o que você vai encerrar no final. Basicamente é isso. Eu acho legal você ter falado do Game of Thrones, porque a gente vai passar aqui durante o vídeo falando melhor sobre isso, desenvolver melhor, mas a gente falou já em um outro também sobre conflitos, né? Com certeza. Então, o final nada mais é do que você ver aquele conflito se resolvendo. Isso. Né? Por que você assistiu todos esses conflitos? Para que no final eles se resolvam. Ou não, Só que essa que é a questão. Você ter uma resolução ou não do conflito ainda tem a ver com o conflito apresentado. Sim. Então, por exemplo, quando durante a minha história eu estou apresentando um conflito interno, um trauma do meu personagem, no final eu não dou traços desse conflito interno, esqueço ele, eu acabei de deixar algo que todo mundo esperava que fosse resolvido avulso, né? Exatamente. Sem um ponto de desfecho. Ou
às vezes eu estou apresentando esse conflito e eu não resolvo ele, ou seja, eu não dou um sim ou não, que nem o Marcon falou. Ou eu digo que ele não vai ser resolvido, ou eu digo que ele foi resolvido. Eu deixo. Esse é um ponto que pode fazer, muita gente gosta, consegue fazer bons filmes assim, mas ele é muito delicado. Sim. Filmes onde o desfecho não é certo. Né? Se a mensagem do filme era uma, você tem que ter cuidado para que ela seja no final passada de forma clara, como o Marcon falou. Por mais que o final seja aberto, e futuramente a gente vai falar sobre essas outras estruturas que existem, né? E você deixar um final aberto, ele não é totalmente fechado, então é aquele final aberto que cada um vai interpretar da maneira que quer. Ele fica entre o gato de Schrödinger, né? O sim e o não ao mesmo tempo. Cada um interpreta como é. Mas você conseguiu transformar teu personagem. Isso é muito importante. O teu protagonista começa A e ele vai terminar B. Seja pro bem e pro mal. Mas ele vai terminar bem. O filme é sobre a transformação e o final é sobre isso, né? O final é o conflito que vai jogar pro teu protagonista a transformação que ele precisa para ele se revelar pro teu público. Positivamente ou negativamente. Vou dar um exemplo aqui. Negativamente, digamos assim, se vocês já viram Taxi Driver, vocês vão ver que ele se transforma para o lado negativo. Você viu o maníaco ali. Também o Coringa. Porque o filme Coringa, ele começa apresentando traços de distúrbio, mas é uma pessoa, digamos assim, não é maquiavélica ainda. É uma pessoa comum. Que tem distúrbios, mas ela não é uma pessoa que vai se transformar no final a ele matar alguém ao vivo. Você entende? Cada conflito vai prejudicando mais o personagem. Então o Coringa é um exemplo bom de que o personagem vai se transformando negativamente, mas ele sai do ponto A, de um cara comum com distúrbios, a um cara com distúrbios que não é mais comum, mas é um psicopata. Ele se revela para o público. E isso é sobre o final. Então você vai dando pressões no teu personagem para que ele se revele à força. Eu acho não que tem para onde fugir. Até nesse exemplo do Coringa, que é muito bom, é por isso que a gente costuma dizer que no Everest, né, na montanha, são pontos positivos e negativos da história, não do personagem. Sim. Porque, por exemplo, o filme do Coringa, a mensagem apertando muito, passando por situações constrangedoras, de estresse e tal, a pessoa com esses distúrbios pode se tornar um maluco. Exatamente. Essa é a mensagem que o filme quer passar. Essas pessoas sendo tratadas dessa forma, elas podem chegar ao tipping point, né, que é tipo o ponto de virada de se tornar um maníaco. Com certeza. E aí, se essa é a mensagem do filme, o ponto positivo, na verdade, é reforçar isso. Ah, tá. Né? Sim. E o ponto negativo é negar isso. Então, quando o Coringa sofre todos os pontos que vão reforçando, você vai tá ficando maluco, tá ficando maluco, chega no final, pode ser que ele escolha para salvar ele, né? Conseguir transformar ele em uma pessoa lúcida, ou reforçar esse ponto de ser um maluco, né? Então, mas como o Marcão falou, durante a história foram dando indícios de que ele se tornaria isso. Com conflitos. Com conflitos. Então você tem a cena do metrô que faz ele ter que matar para se defender. Você faz ele amplificar o distúrbio o governo cortando verba do remédio. Sim. Então são pontos de antagonismo. Quando a gente fala em antagonista, a gente não está falando necessariamente de uma pessoa física. Um alvo, vilão. Entendeu? O antagonismo pode ser uma estrutura social, um nível de preconceito, racismo, alguém da família física, ou então um conflito interno, como a gente já falou nos níveis de conflitos em algum vídeo por aí, que eu não lembro qual é o nome, mas acho que era como criar conflitos. Acho que é. Como criar conflitos, a gente detalha mais sobre isso. Mas tem conflitos que não precisam ser externos a ele, como uma estrutura social, a cidade, um bandido, mas conflitos de trauma, como com o Coringa, não sabe se relacionar com as pessoas, sofre de esquizofrenia ou imagina as coisas que não existem. Então, esses tipos de conflitos são os antagonistas da história que vão pressionando o seu protagonista a se revelar forçadamente para o público. E o público quer saber quem é o protagonista. Quando a gente começa um filme, o protagonista não é quem ele é quando ele é no final. E se ele não tem essa mudança, desculpem, mas a tua história não é boa. Ela não tem uma potência que deveria ter para o público, certo? Porque o público quer chegar a uma transformação, né? A história é uma metáfora para a vida. A gente quer ter essa transformação. De chegar de um ponto, você é de um jeito e você vai passando por coisas até se tornar outra coisa. É isso que se trata sobre criar bons finais, né? Isso aí. Então a gente até falando dessa parte de conflitos foi para elucidar essa parte de que
para chegar num bom final, você tem que ter tido uma boa história até esse momento, né? Muitas vezes você pode ter passado por algumas situações onde você vai do cinema e pensa, né? Eu gostei do filme, mas o final não é legal. Geralmente, se o final não é legal, não vai ficar marcado na sua história aquele filme. Ou talvez ele fique marcado como um filme que tinha potencial, mas não chegou lá. Como Game of Thrones é marcado. Sim. É uma série que tinha um puta potencial, todo mundo adorava Game of Thrones, o final decepcionou. Por isso ela não é mais top 3 séries do mundo, porque o final é importante, né? E sempre fica com essa pecha, né? Você constrói algo muito bem e depois você destrói, né? Porque você não finaliza. Por isso que é muito difícil fazer final. Não vamos mentir aqui. Não. É muito investimento de tempo para você conhecer o que você está contando. Até porque no final tá o momento mais importante da sua história, que é o clímax, né? O clímax. Que é o momento ápice de emoção, você vai falar, a mensagem foi dada. É como se você estivesse no pico mais alto do Everest, assim. Isso aí. Então a metáfora. Dali é onde você não tem mais onde subir. Você já foi pro máximo, agora máximo. é uma descida. Agora você desceu o Everest. É uma descida mais tranquila. Então, por isso até a gente já vai entrar aqui na parte do final mesmo. Muitos escritores já erram em não colocar a mensagem. Então, emocionar, entendam o que eu vou dizer, não estou falando no sentido leviano, mas assim, emocionar é fácil no cinema, um quadrinho. Emocionar é fácil, porque construiu uma cena bacana, visualmente bonita. Emocionar é tranquilo, né? Agora, você conseguir tocar a pessoa... Que aí eu acho que... Eu separo muito bem isso que você está falando. Tem a emoção e tem o sentimento. O sentimento é muito difícil. O sentimento é onde entra isso que a gente está falando, que é a mensagem. É a mensagem. É você conseguir passar uma ideia e a pessoa falar, pô, isso aqui fez diferença. Isso fez diferença. Né? É você conseguir ver um filme que é bacana e ver um filme que você quer ver de novo. Né? Então, assim, é nesse ponto que a maioria dos escritores erra na hora de construir um final, de achar que é só mais um conflito para fechar a sua história. Sim. Quando, na verdade, ele é o conflito que tem que resumir a sua história. Né? Ele é o conflito que vai acabar fechando chave de ouro, vamos dizer assim. Né? Então, assim, entrando na parte agora técnica do final, o que acontece? A gente já estava falando, uma história é construída, como o Marco já até fez no vídeo, aí recomendo que assista, que é o altos e baixos simulando até a escalada de uma montanha e tal. Então, esse alto e baixo, ele vai indo proporcionalmente crescendo. Né? Então, você começa a história, vamos supor, com um ponto positivo e um negativo. Aí o próximo positivo tem que ser maior. Sim, né? exatamente. E o outro negativo um pouquinho maior. E vai crescendo até fazer... Pensem como se fosse uma batida rítmica cardíaca. Isso. Tá? Aqueles pontinhos alto e baixo. Só que pensem que você começa no tracinho reto, eu não sei os termos técnicos, então me perdoa, mas você começa no termo reto, que é o início da apresentação dos personagens, é você ter um ponto positivo ou um ponto negativo. Você tem 10 batimentos por segundo, 20 batimentos por segundo. E aí você vai aumentando, né? O próximo ponto positivo vai ser maior que o primeiro, e o próximo ponto negativo vai ser maior que o primeiro ponto negativo. Tá? E aí a dica é a seguinte, se a tua história começar com alguma coisa positiva, o legal é que você finalize ela com um ponto negativo. E se a tua história começar com um ponto negativo para o teu protagonista, o ideal é que ela termine como algo positivo, para ter essa dualidade. Isso é uma dica que a gente dá para vocês. Isso aí. Tá. Então, assim, em geral, como a gente falou, né, essa escaladinha aí, ela tem que ter essa crescente a cada batida, né, positiva e negativa, porque a superação do próximo desafio tem que ser maior. Sim. Senão não faz sentido a transformação do personagem. Né? Se ele continuar resolvendo problemas, e esses problemas dependem do gênero que você for colocar. Se for um filme de herói, às vezes cada problema é o vilão ganhar um poder novo, né? Alguma coisa assim, um desafio diferente físico. Quando se fala de um drama, às vezes você está falando dele se recuperar bem de um trauma e cair nele de novo. Isso. E agora ele vem mais forte. É um filme que representa muito bem esse lance da dualidade dos pontos positivos, né? Que chamam-se de valores sendo quebrados, né? A quebra de valores. É A Procura da Felicidade, do Will Smith. Então você tem um ponto que ele, por exemplo, consegue vender uma caixa para o médico. O próximo ponto, eu não lembro bem, mas eu vou fazer um vídeo detalhando mais o roteiro desse filme, que é interessante a gente ter.
Aí eu não lembro, mas eu acho que o próximo ponto é um mendigo rouba uma caixa. Então ele vendeu uma, perdeu outra. Aí um outro ponto é ele, por exemplo, tem um jantar com o filho, porque ele conseguiu vender uma caixa, conseguiu comprar um jantar. O próximo ponto, a esposa vai embora. Então é quebra de valor. Um ponto positivo, ponto negativo. E eles vão ficando mais fortes. Mais fortes. Quando ele consegue virar estagiário não remunerado para a empresa do banco lá, é um ponto positivo. O próximo ponto, se eu não estou enganado, é que ele não consegue mais pagar o aluguel e é despejado. Então ele tem que dormir em abrigo. É um ponto muito negativo. E o próximo ponto positivo, se eu não estou enganado, mas a gente vai fazer no futuro, é ele conseguiu contato com um cara mega rico. Que o cara mega rico levou ele para o jogo, ele não conseguiu fazer o cara investir nele, mas os amigos investiram. Ponto positivo. E ele vai quebrando esse valor. Positivo e negativo, positivo e negativo. É isso que transforma a tua história para que ela chegue no final com esse mix de emoções e sentimento para o público de como a nossa vida é. Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente está mal. Então tudo certo. A história é a metáfora para isso. Às vezes a gente está superar o dia ruim. Então tem dias marcantes, nossa, isso aqui podia durar para sempre. O próximo ponto geralmente é algo negativo. Aí o próximo ponto é o positivo. É como o dia e a noite, é como o quente e o frio. O universo que a gente vive ele é dual, né? Ele é tudo o homem e a mulher, os dois gêneros. Então a gente é uma metáfora a gente brincar com esses pontos positivo e negativo pro nosso protagonista, para que a gente chegue no final muito mais embasado, ter uma estrutura melhor para passar para o que a gente está contando. Isso. E tudo claro, nos seus níveis de diferença, mas todas as histórias são metáforas para nossa vida. Para nossa vida. Então, usando o exemplo que a gente fala, né, de heróis, ele combateu um vilão e a gente venceu um desafio novo. Isso. Por isso que como é que eu falo, é tão importante. O roteiro te dá esperança, tirar a esperança, dá mais esperança, tirar mais esperança. É a sua vida, é você ter os dias bons e ruins. Sim. Agora falando especificamente do final, todo grande final, né, pelo menos assim, a grande maioria que te marca, ele tem essa fórmula, tá? Ele vem dessa história no altos e baixos, mas o que ele faz? Logo antes, se ele está te dando muita esperança, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar toda ela, para com o clímax trazê-la de volta. Ou se ele está tirando toda a sua esperança, e é uma história negativa, ele te dá toda a esperança e na hora do clímax tira ela para te dar esse final. Então perceba que todo grande final você vai fazer algo que é dar um suspiro, seja de alegria ou de tristeza. Né? Seja porque toda a sua esperança foi embora ou porque você renovou todas as esperanças. Né? E aí depois vem o clímax para te dar a mensagem que o filme quer passar. E por que isso é importante? Porque se o teu filme só tem pontos negativos cada vez piores, o público não consegue ficar na história. Ela é muito depressiva e a gente não consegue viver assim. E a mesma coisa é uma dor tremenda. Né? Um filme que é só feliz. É só feliz e não é verossímil, não é real aquilo. Então essa quebra de valores é a metáfora para a vida. Vocês saberem dosar pontos positivos que acontecem com o protagonista e negativos. E que eles se intercalam. Um depois do outro, depois do outro, depois do outro. Nunca na sequência. Você pode até tentar quebrar essa regra depois e fazer 2 positivo e depois 2 negativo. Até pode, mas primeiro é melhor você dominar esse conceito para depois você quebrar a regra. Uma dica. Isso. Tá? Então, a gente pode entrar no primeiro exemplo, que esse é um que eu acho que foi bacana pegar, porque ele mostra uma visão diferente do que a gente está acostumado a ver. Sim. Né? Então, o primeiro exemplo que a gente pode dar aqui é o dos Vingadores Guerra Infinita, que foi em 2018, certo? É um filme que se chama Vingadores, mas todo mundo que analisar o roteiro sabe que é um filme sobre o Thanos. Com certeza. O Thanos, ele é o protagonista daquele filme, né? Ele que move a trama ali. Então, você tem que olhar para o roteiro com o Thanos como protagonista, não os Vingadores. E é isso que nós vamos fazer nesse exercício, tá? Então, a gente falou dos conflitos, e no outro vídeo que a gente tinha feito, a gente intercalou eles, né? Entre o externo, interno, pessoal, e tendo uma mensagem mais filosófica por trás de tudo. Então a gente selecionou, por exemplo, qual é o conflito externo do Thanos? E geralmente o conflito externo está relacionado com o que você quer, né? O que o personagem quer? O que o Thanos quer é reunir as joias do infinito. Isso é o simples, é o mais básico para ele. Reunir as joias do infinito para que ele possa ter os poderes suficientes. O interno, ele fala durante o próprio filme, né? Ele fala que ele quer descansar assistindo o amanhecer agradecido das pessoas no mundo salvo,
e tal. E o pessoal dele é que quem é o pessoal que quer impedir ele diretamente, o antagonismo direto, os Vingadores. É um grupo de superpoderosos que está tentando impedir. E aí, nesse pessoal, né, a gente tinha até falado na época, que é um outro exemplo que a gente trouxe de novo, nos conflitos de Matrix. Em Matrix é fácil você entender esse pessoal porque ele é a figura do Agente Smith. Por mais que exista a Matrix, quem é a cara da Matrix pro Neo? O Agente Smith, né? Então, pro Thanos, os Vingadores, são os Vingadores. E geralmente nesse conflito está relacionado aos valores, né? Um acredita que salvar o mundo dizimando metade da população faz sentido, outros acreditam que não, né? E aí entra aquele ponto que a gente falou, qual que é a mensagem, né? A mensagem da história nesse Guerra Infinita. Que olhando para a perspectiva do Thanos para atingir a salvação do universo, vale a pena ele perder tudo que ele tem? Então o filme vai se pautar nisso, esses conflitos externos e essa filosofia por trás, né? Chega no final, olhando para o Thanos. O que acontece? Que a gente acabou de falar, né? Ele, olhando no caso do Thanos, ele retira toda a esperança do protagonista e no final, no clímax, ele consegue retornar essa esperança. Como que isso acontece? O que o cara quer? Reunir as joias do infinito. E ele vai fazer isso nos 3 pontos de conflito, né? Então, por exemplo, no externo ele quer reunir as joias do infinito. O que acontece logo que ele tira as esperanças? A Wanda destrói a pedra do Visão, né? Ou seja, o plano do Thanos já não vai ser mais possível. Por quê? Porque não tem mais pedra para preencher a manopla. Então, acabou ali o plano do cara. No interno, que era repousar num lugar tranquilo, com o plano satisfeito. Não vai ter mais como, porque ele não vai conseguir fazer o estalo, né? Ele não vai poder repousar, ele vai ter que continuar indo de planeta em planeta, dizimando a galera. E o pessoal dele é que os Vingadores venceram. O conflito pessoal com os Vingadores, ele perdeu, porque eles conseguiram destruir o Major, né? Então, no final, olhando para a mensagem da história, não valeu a pena perder a filha, por exemplo, a Gamora, porque ele não conseguiu o plano dele. Só que aí, como o final faz, ele retoma a esperança do seu protagonista. Se ele fez isso, agora ele vai fazer isso, né? Pro grande final. Exatamente. Então, ele retoma a esperança do protagonista. No caso das joias, que é o conflito externo dele, ele usa a Pedra do Tempo para refazer as joias. Então, esse foi satisfeito. Interno, depois de instalar os dedos, o que ele faz? Ele vai lá para a fazendinha dele lá e descansa. E o pessoal, ele consegue derrotar os Vingadores e impedir que eles evitem os seus planos. Então, na mensagem da história, filosoficamente falando, no final das contas, valeu a pena perder tudo para o plano dele ser feito. Isso que você falou é muito legal, o Vingadores, porque o protagonista é o Thanos. Isso. Por mais que o filme seja Vingadores, mas o protagonista é o Thanos. Então é o Thanos que vai sofrer as consequências, só que ele é o protagonista antagonista. Exato, Isso, a chave é essa. Na ótica do Thanos, quem é o antagonismo são os Vingadores. São os Vingadores. Mas a gente tem a ótica dos Vingadores. Exato. É isso aí. Que a gente já acompanhou outros filmes dos Vingadores. Isso. E o protagonista é o Thanos. E essa jogada de chave pra mim foi uma jogada matadora dos roteiristas. Por quê? O Thanos é o protagonista, né? Só que se ele ganha no final, os subprotagonistas, que são os líderes dessa franquia, eles perdem. E se o Thanos perder, os subprotagonistas ganham, assim, os coadjuvantes são os Vingadores. Mas é o Thanos que vai passar pelas pressões, tá? E o antagonista da história do Thanos são os Vingadores, então ele acaba ganhando. Isso aí. O ponto começa nessa história, digamos assim, negativo para o Thanos que não tem as joias e ele tá ganhando do pessoal do Thor lá na nave, mas começa negativo porque ele precisa da joia e não tem, e termina positivo porque ele conseguiu se suceder no plano dele. O plano é muito concreto do antagonista protagonista, digamos assim. Destruir metade da galáxia porque o mundo não tem recursos suficientes para todo mundo. O plano é esse. Acabou esse plano e não tenho mais serventia. Eu vou me ausentar e vou ficar numa fazenda lá. Tanto que na sequência ele destrói as pedras. Ele destrói as pedras. Então, o antagonista ele é muito focado no que ele quer fazer. Tá?
Que esse exemplo é meio complexo porque ele é o protagonista e antagonista nessa história, mas vamos supor, pegar um filme qualquer onde o antagonista ele sabe o que quer, se ele for uma pessoa física, ele sabe o plano dele e ele pode ganhar ou perder. Isso facilita, quando você abrange o leque, a possibilidade, é muito difícil. Todos os outros filmes da Marvel, você vai ver a estrutura padrão. Por exemplo, Capitão América, o Caveira Vermelha, o antagonista. Sim. Vai ter o vilão. Falando disso, né? No nicho de heróis, é que aqui, como você falou, a visão foi... A visão muda, né? Porque se você pegar, por exemplo, voltando para uma Procura da Felicidade que não tem nada a ver com o universo pop, o antagonista é o cara que não tem a grana para sustentar o filho e ele. O antagonista é o dinheiro em si, digamos assim. O cara não tem um emprego, o cara não tem um sustento, entendeu? O antagonista é a pobreza. Né? Então não é uma coisa que é palpável, né? Então não necessariamente precisa ser uma pessoa física, tá? A gente está falando de pobreza ali, o antagonista é isso. E qual que é a mensagem? O protagonista obter o que ele quer, o desejo pessoal dele, que é o dinheiro. E o antagonista ao dinheiro é a pobreza. Tá? Então você tem que ter um antagonista que dificulte o teu personagem protagonista obter o desejo. O Will Smith, que eu não lembro o nome dele, o Will Smith quer o dinheiro para ter o sustento. E o antagonista é a pobreza. Então, situações que o levem à pobreza, que o tiram do dinheiro, vão pressioná-lo para que ele lute cada vez mais para sair desse buraco da pobreza e alcançar o sonho americano que é ter o dinheiro. Tá? Então, é basicamente isso. Você criar bons finais. Primeiro, você tem que saber qual é o teu gênero. Isso é o básico. Isso a gente falou até um outro vídeo aí que... aquele exemplo que você falou da ilha, né? Você não tem gênero, você está perdido. Você está perdido. Não sabe onde focar. A gente dá muito exemplo de heróis aqui porque a gente está envolvido nisso, né? De universo pop. No universo pop é muito mais fácil. Você personifica o antagonista num vilão, um titã, um maligno, não sei, um ditador, sei lá, um personagem físico que tem um poder ou não e ele é o vilão, como Coringa e tal. Quando a gente está falando de drama, já é outra coisa. Às vezes não precisa, e é até bom que não seja, na maioria dos casos, algo palpável. Até mesmo em gêneros como comédia, você pode fazer um antagonismo onde a timidez é um... A timidez, um antagonismo, uma vergonha. Sim, American Pie lida com isso. A gente deu um exemplo, comédia que tem um preceito pequenininho de drama, digamos assim, que é a timidez, os caras chegarem na mulherada e tudo mais, até dramas mais fortes, como um drama aí forte, sei lá. Então, se você pegar o Menino do Pijama Listrado, nossa, ele é um filme muito denso, muito forte, bem pesado, mas onde o próprio contexto se forma como um antagonismo. Né? Sim. Porque por mais que você tenha os funcionários nazistas no campo de concentração e tal, não há uma figura específica. Exatamente, belo exemplo. Não é um general específico, apesar do que o pai do garoto possa representar isso, mas de uma maneira muito pequena. Ele não é o contexto disso. Menino, né? É um conflito social, né? Isso. Não é pessoal, de pessoa para pessoa que a gente falou isso. É um conflito externo. É um ambiente ali do Holocausto, que eles queimam os judeus na câmara de concentração, a máquina de gás, e não é palpável, digamos assim, em pessoas. Você tem um universo de pessoas, então você não tem um controle sobre isso. Exato. Basicamente isso. É que, como o Marco falou, a gente fala às vezes mais de super-herói porque ele é visual, né? Sim. Você tem uma figura... para visualizar mais fácil. E no Menino do Pijama Listrado, basicamente é a mesma coisa, porque você tem um protagonista que não está envolvido necessariamente no Holocausto, que é o filho do general. Sim. General, nem lembro como é. Oficial. E a visão dele é muito lúdica, né? De não saber, você ter o olhar da criança. Então, ele vê um menino como ele, né? Que está num lugar trancado. Então, o clímax da história é você quebrar a ilusão da criança. Isso. Que é a morte dela, né? Achando que vai tomar um banho. Desculpa spoilers, mas vocês têm que ver esse filme. Mas é a quebra da ilusão da criança. Então, preceitos positivos e negativos em relação ao amiguinho dele judeu vão fazendo ele quebrar esse véu da imaginação infantil. Isso pra mim é muito forte.
Porque a criança do outro lado, ela não tem mais esse véu. Mas o protagonista tem esse véu. Sim. E ele vai quebrando, sendo pressionado a entender quem é o amiguinho dele, quais situações ele vive. Isso é muito interessante. Tem até um filme, eu gosto bastante dele. Se eu não me engano, quem dirigiu foi o Clint Eastwood, que é O Herói do Rio Hudson. Não vi. Que é uma história real sobre o Capitão Sully, que é um cara piloto de avião comercial dos Estados Unidos, e que ele saiu, decolou, e enquanto ele ainda estava sobrevoando a ilha de Manhattan, como seu coletivo daquelas aves, mas um grupo de aves veio, bateu na turbina do avião, estourou a turbina do avião. E aí ele teve que começar a fazer os protocolos, né, de emergência e tal, e ele viu que ele não ia ter tempo para pousar num aeroporto próximo. E ele falou, vou ter que pousar esse avião no Rio Hudson ali, que é o rio em Manhattan ali. E o cara pousa o Rio Hudson, salva todo mundo, não tem nenhuma baixa nem nada. E vira um herói, né? O cara salvou a vida de sei quantos, cento e poucas pessoas lá. Essa história é real. É real. Só que aí o que acontece? O filme inteiro, ele te leva nos altos e baixos, porque se por um lado ele é um herói, ele salvou as pessoas, ele está passando por uma investigação para ver se ele ter pousado no Rio Hudson foi uma falha humana ou não, se ele poderia ter pousado em outro lugar. E o filme vai te levando a acreditar, não, realmente ele conseguiu fazer o melhor cenário possível. E por outro lado fala, não, ele talvez tivesse dado tempo dele pousar em um aeroporto e não ter causado nada disso. E fica aí, porque é uma coisa, burocracia total, que tem que ser feita, né? Mas como o cara perdeu uma aeronave, passa por toda uma investigação para ver onde foi o problema e tal. E aí eles vão fazendo simulações, né? Vamos colocar pilotos simulando os problemas que ele teve. Todos os pilotos conseguem pousar no aeroporto sem problema. E aí no final vem uma prova cabal que você fala, não, realmente esse cara podia ter pousado, ele não é tão herói assim, criou uma situação que não precisava. E aí é quando, eu tô falando, esse é o pontinho das histórias que fazem te marcar. Que é quando o Sully, o capitão, ele fala, mas vocês na simulação não estão colocando o fator humano, que é o tempo que eu tive que mandar para a torre me responder, para eu ler no panfleto, isso não é colocado, né? Entendi. E aí você fala, realmente ele é um herói. Né? Então o filme começa ruim com o avião caindo e termina mostrando que ele de fato foi um herói. Então por que eu dei esse exemplo do Sully? Porque, de novo, tem antagonismo pessoal aí, não tem nenhuma figura, os pássaros não são os vilões da história nem nada. É mais uma burocracia do governo americano, de ter que fazer o cara passar para investigação e tal. E ele consegue ser bem sucedido. Claro que, como a gente falou antes, as histórias que conseguem colocar os 3 tipos de conflito, que é o externo, o interno e o pessoal, elas tendem a ser mais marcantes pelo fato da visibilidade. Você consegue visualizar um inimigo. Por isso que por exemplo, a gente fala de herói. O Thanos é um personagem muito bem construído, com um visual muito marcante. Então esse antagonismo é muito fácil de você lembrar, né? Quando você cria uma história onde não tem um antagonismo personificado, né? Pessoal, tem que ser muito bem trabalhado para que você entenda do que essa história está se falando. É bom deixar até claro para as pessoas, assim, quando a gente está falando de blockbuster, é óbvio que tem muito mais público, tá? Isso aí é fato. Mas não quer dizer, isso é uma pecha que a gente às vezes acaba tendo, eu vou fazer um blockbuster mesmo que não é o que eu gosto, porque às vezes eu posso captar mais público. Tá, uma premissa que você pode ter, mas se não é a tua voz, se não é o que você quer contar, eu posso dizer, como um grande fã desses tipos de filme mais cabeça, é que esses filmes são os que marcam. Os blockbusters, por mais que ganham muito mais público e verba, são filmes hoje em dia que são esquecíveis. E a gente que adora Marvel e está inserido nesse universo de quadrinho porque a gente tem uma editora, a Marvel tem mais de 20 filmes e você sempre está esperando o próximo, porque é uma coisa tão solúvel, assim, virou tão líquido os filmes, que você te marca muito bom, mas é aquela euforia na época e depois de uns 4, 5 anos não vão marcar tanto. E você sempre vai esperando o próximo. O que vai marcar, às vezes, é esse Ultimato, porque ele é o final. Ele é o final, né? De uma saga. Mas se você pegar, por exemplo, uma Procura da Felicidade, como a gente citou nesse filme, nesse vídeo aqui, um menino do pijama listrado,
que não dá pra você replicar um filme daquele igual, não dá pra fazer exatamente naquela parada ali, da mensagem que tem ali. Esses filmes são atemporais, gente. Sim. A gente tá falando de daqui 20 anos pessoas se surpreenderem com esses filmes que já vão estar, digamos, obsoletos assim na indústria cinematográfica, mas são filmes que, cara, daqui a 20, 30 anos eu vou ver e eu vou perceber uma nova camada que eu ainda não percebi no filme, que vai me marcar mais ainda, de tão forte que ele é. Então esses filmes que às vezes a gente acaba não querendo criar, né, conflitos internos, drama, às vezes são os filmes que mais marcam o público. Então, se você pegar o filme, acho que é de 80, o Poderoso Chefão, nossa, cara, filme filmaço. que tá falando sobre uma data bem específica da época americana, e mesmo assim ele é temporal, ele consegue dialogar com todo mundo. Todo mundo. E é década do quê? Década de 20, a máfia italiana? Nem sei, velho. Eu acho que ele é um pouquinho depois da segunda, que o Michael volta da Segunda Guerra. Ah, ele volta da Segunda Guerra, depois de 40. Acho que é 40, 50, por aí. Mas realmente, o filme que é lançado assim, ele marca. Marca total. A temporal, né? Total. Porque, é como a gente falou, a gente não tem nem como falar que a gente está sendo tendencioso, porque é o nosso nicho como escritor e editora, que são super-heróis. E a gente sabe, você cria super-herói e alguns arcos vão marcar, mas a grande maioria exatamente. Ela é passageira. Por exemplo, muita gente fala nos quadrinhos, na mídia quadrinho mesmo, sobre o arco da Marvel Guerra Civil. Muita gente fala no caso da DC, do Cavaleiro das Trevas. Por quê? Eles são muito mais obras fechadas e por mais que tenham cargas de outras histórias, mas em que elas encerram certos ciclos, ou de certa forma, no caso do Cavaleiro das Trevas, era um filme fechado aquilo ali. Né? Então você tem uma história atípica e a parte que tem a ver até com o contexto social da época. Entendi. Então elas marcam. Mas, por exemplo, você fazer, que nem a gente fala, né? Uma edição de 6 volumes e tal, não necessariamente ela vai marcar. Né? Ela vai ser uma história bacana, muita gente vai querer acompanhar, mas ela não vai ficar guardada na sua memória necessariamente. Agora, quando você faz um filme desses, assim, né, que são mais reflexivos, você tende a alcançar um ponto especial na memória da galera. Com certeza. Até porque, quando você fala de drama, o próprio nome já diz, você está sendo muito mais literal. Quando você faz um filme, uma história de heróis, você está sendo extremamente metafórico. Você está usando um arquétipo para passar uma mensagem contra alguma coisa que é personificada em um vilão e tal. Quando você faz um drama, você consegue aproximar a pessoa da realidade. Isso. Então, se você está falando sobre separação, nos quadrinhos, às vezes você vai usar a separação de uma equipe, né, de super-heróis. Então você vai usar várias metáforas. Num drama, você consegue colocar o pai e a mãe se separando, e aquilo gera uma verossimilhança, uma proximidade muito grande, né, com certeza, com as pessoas, porque é muito mais fácil. E isso que você está falando, a gente tem uma série de vídeos aí, recomendo muito vocês verem, que é sobre os arquétipos e sobre a simbologia, que não dá para falar muito nesse vídeo, que senão foge do tema. Mas quando você vai para conflito interno, você está geralmente pegando os arquétipos mais fortes que a gente lida, com o lance também do lance da pobreza, do lance do medo, do lance da depressão, do lance do suicídio. São arquétipos que eles estão presentes, mesmo que num menor grau, mas praticamente em todo mundo. Todo mundo tem algum tipo de medo, sabe? Ou o medo de uma pobreza, o medo de um familiar passar necessidade, ou o medo do suicídio, ou o medo da morte. Esses medos são muito reais e não são palpáveis. Não é um conflito que a gente está falando de um bandido, de um Al Capone da vida, ou de um arquiteto da Matrix. Não que isso também não seja bom, é legal, mas quando você consegue colocar o conflito interno no teu personagem, isso é muito importante. E o que isso tem a ver com o final? Isso cresce o teu personagem. Você consegue construir ele melhor quando ele tem esses tipos de conflitos, para que no final você revele para o público quem ele verdadeiramente é. Quanto mais raso é o teu personagem protagonista, a mudança vai ser rasa, porque você não tem muito para onde ir. Isso. Quanto mais profundo for a piscina do teu protagonista, né, a personalidade dos conflitos internos e externos dele, mais você pode mergulhar para mostrar coisas que a gente não está conseguindo ver dele. Entendeu a metáfora? A piscina do teu protagonista tem que ser muito, muito profunda para que ele consiga ter uma mensagem maior.
E quanto mais raso, menor vai ser a transformação. E como a gente está falando que o final é o teu protagonista chegar do ponto A ao ponto B transformado, de uma maneira que o teu público jamais imaginou que ele pudesse se transformar assim, filminho clássico e básico, herói. Herói civil, problema de garota social, ou rico perdeu os pais. Final, um cara com colete, capa e escudo e arma que pula do telhado e salva o dia. É uma transformação. Isso é o momento mais básico. Mas o Will Smith, da pobreza à riqueza, entenderam? Da necessidade de dormir no metrô para ter um conforto de um lar e estar com o filho. Isso é uma mudança forte. Eu acho que a grande mensagem em cima disso é que por isso que chamam de transformar e revelar o personagem, porque ele já está lá. Ele já está lá. Né? O Will Smith já tinha mentalidade rica naquele filme. Ele só não tinha as oportunidades. Exatamente. E os conflitos atrapalhavam esse objetivo dele, porque ele já era um cara com uma mentalidade rica. Então não tem como você mostrar, às vezes, nessa história da procura da felicidade, por exemplo, onde você mostra que é um cara que tinha capacidade. Se eu não me engano, tem uma cena que ele começa a consertar a parada no meio do banheiro lá, né? Ele dá uma... que é aquela máquina que ele vende lá, Isso, né? Isso. Tem duas cenas que eu me lembro. Essa do conserto da máquina no banheiro para ele vender para o médico que está quebrada. Mas a primeira capacidade que você tem de que o cara é esperto, ele só não tem as oportunidades certas, é quando ele pega um táxi com um cara que vai dar o estágio para ele que não dá a mínima, e ele tá falando do currículo dele, o cara tá consertando um cubo mágico. É verdade. E ele pega o cubo mágico e fala, eu consigo. Ele precisa mostrar que ele é esperto. Ele faz o cubo mágico antes do táxi parar. E aí ele dá pro cara. Então esse é o ponto positivo. Qual que é o ponto negativo depois disso? Ele não tem dinheiro para pagar o táxi. Isso aí. E o cara falou, você paga. Ele não pagou o táxi, então ele tem que fugir do táxi sem pagar. Então esse filme é perfeito pra gente quebrar a dualidade e mostrar a transformação do personagem. Vale, acho que um vídeo sobre explicando ele. Porque realmente, então, você vê, como o Marco falou, tem esses exemplos que mostram, pô, esse cara, ele tá lá, ele só precisa passar por certos obstáculos, vencer certos obstáculos para aparecer. Isso. Se você não põe esse cara lá desde o começo, esquece. Na hora da transformação, você vai falar da onde esse cara virou isso. Então, assim, o Bruce Wayne, ele já era um gênio, né? E já era um gênio. Moleque. Ele precisou passar pelos traumas que passou para fazer as escolhas que ele fez e se transformar no Batman. Exatamente. O exemplo matador, a gente fala sempre nessa linha dos heróis porque a gente fala mais fácil. Mas ó, a gente falou isso até num vídeo passado já. O Capitão América, ele já mostra desde magrelo que ele era um cara corajoso, estava disposto a se colocar à frente dos outros se for para se sacrificar pelo bem da humanidade e tal. O que justifica quando ele fica fortão, ele sair defendendo o mundo? Porque ele faria isso antes. Ele quer fazer isso antes, ele só não consegue. Quando ele se transforma, ele consegue fazer aquilo. Né? Então, você construir um protagonista no começo da sua história, ele tem que provar já em alguns momentos que ele é capaz de chegar onde ele quer. Ele só não chega porque existem os conflitos para isso. Por isso você quer ver a história. Você quer ver o cara e relacionar com a sua vida. Se esse cara passa por isso e se consegue, eu consigo também. Né? Então essas são as histórias que fazem a gente se marcar. E aí, como eu falou, tem muitos filmes que dá pra gente fazer isso. Procura da Felicidade é maravilhoso, o negócio é feito... E realmente, quem assistiu ficou com esse filme na cabeça. Com certeza. Ficou com esse filme marcado. Porque ele é mais um, que no final, eu não vou lembrar exatamente, mas no final ele faz exatamente, ele tira toda a sua esperança pra dar uma catada final e você falar, ufa. Né? É o ufa, meu. Deu, conseguiu. Né? E é claro, quando a gente jornada fala, do herói. Jornada do herói. Quando a gente fala de filmes de histórias verídicas, fica mais forte ainda esse ufa, porque você fala, pô, esse cara realmente existiu, ele realmente aconteceu. Ele existiu, né, velho? Então é doido. Como que ele chama, velho? Não sei o que lá, Gardner. Se eu não tô enganado, não vou lembrar. Eu sou muito ruim pra nome. Mas eu acho que é Chris, eu não sei. Mas você procurar Felicidade, vai achar isso. Mas é um filme, vale a gente falando. Mas então, resumindo a parada, você quer criar final. Agora o final do vídeo. Tem que saber o gênero que você quer falar. Que gênero que é? Você tem que saber o gênero. A partir do gênero, você vai ter duas mensagens. A mensagem do filme que você quer passar sobre o que é esse filme. Por que você está fazendo? Por que você está fazendo esse filme? No caso do A Procura da Felicidade é sobre pobreza
e sustento, digamos assim. Não vou nem falar riqueza, porque não era riqueza. Mas eu acho que a mensagem do filme do Procura Felicidade é a prova de que o sonho americano é possível. É possível. A prova de que o sonho americano é possível. O cara que tá na pobreza pode chegar à riqueza com suor e suor. É isso. Né? A mensagem é essa. E o gênero é drama. O gênero é drama. Tá. Então você tem que saber a mensagem e o que você quer falar. A partir daí você vai bolar o teu protagonista e vai colocar os conflitos internos, pessoais e externos, se você quiser os três, se não só interno ou pessoal. Contanto que movam para a mensagem. Movam para a mensagem, certo? Os conflitos do Chris é um cara inteligente que não tem oportunidade. Ele quer o sonho americano, mas não tem oportunidade. Ele investiu a grana dele nas máquinas de consertar e não conseguiu. Ele não conseguiu vender. Então ele vai ter que se revirar para conseguir cuidar do filho, a esposa que deixou, até ele conseguir o estágio lá remunerado. Beleza. Conseguiu o protagonista, a mensagem, o gênero, vocês vão começar a colocar pressões nele, que são as formas antagonistas, seja uma pessoa, um bandido, ou uma coisa não palpável, como a pobreza, situações que levem ele para a pobreza, no caso da Procura Felicidade, que vão transformar o teu protagonista do ponto A, que vendia a máquina, que tinha a casa com o filho e a esposa, ao ponto B, depois de passar todo o sofrimento da pobreza, a conseguir fundar uma corretora, se eu não me engano, e ganhar milhões e ter o filho lá com ele. Tá? É essa mudança. Isso. O personagem protagonista do ponto A ao ponto B. Mas para isso você tem que saber o gênero, a mensagem, quem é o protagonista, e a mensagem vai te dizer quem é o antagonista da história. E aí lembre-se, nessa parte do final, como o Marcão falou, ele tem os conflitos internos, pessoais, externos, seja qual for os conflitos que você definiu que eles têm que se resolver para o sim ou para o não. Exatamente. Eles têm que se resolver para o sim ou para o não. Porque ele poderia muito bem não ter conseguido. Poderia. A mensagem do filme poderia ser, o sonho americano não existe. Tem pessoas que acreditam nisso, está tudo bem. E o filme poderia terminar com ele e o filho não conseguindo o estágio, ele não ganhando emprego. Seria um final péssimo, mas poderia ter sido assim. É uma resolução também. Sim. E aí então você teria resolvido os problemas externos, que é com a pobreza e tudo, e o interno dele, que é a capacidade dele de se superar. Né? Então você resolve isso e lembra, antes de dar o seu clímax, seja a mensagem positiva ou negativa, né? Você tem que fazer o oposto antes, né? Então, se a história acaba com o clímax dele conseguindo um emprego, faz todo mundo acreditar que ele vai perder esse emprego. E aí dá um emprego. Se a história vai acabar com ele matando metade do mundo e dando um estalo, faz todo mundo acreditar que ele não vai conseguir isso. E aí faz ele conseguir. Exatamente. Né? Porque aí você causa o que a gente falou, a dualidade, né? Famoso que deu. Tava mal, aí isso. Bem. Exato. Porque é aquele negócio, a gente falou, vai fazer o sobe e desce, o último tem que ser um super sobe ou um super desce para fazer depois você subir ou descer muito, que é o clímax. Isso aí. Certo? Acho que basicamente deu para passar bem por cima do final aí. Tem muito filme que dá para assistir. A gente vai tentar fazer mais estudo de casa. Sim, com certeza. Trazer mais filmes e passar por tudo isso, conflitos e tal, e tentar aprender com quem fez o certo. Exatamente. Então, espero que você tenha curtido o vídeo aí. Se você achou bacana o conteúdo, se vai ajudar você nas suas histórias aí, dá um like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente lançar os novos vídeos, novos conteúdos, estudos de casos passo a passo. Se conhece algum amigo também, né, que pode estar com dificuldade na hora de escrever, compartilha com ele, ajuda a gente a chegar até esse cara aí, para a gente ter cada vez mais histórias de qualidade aqui no nosso Brasil, certo? Até a próxima, galera. Falou, galera. Até a próxima.